bem-vindos ao nosso podcast Plenamente. Um programa que vai ajudar você na sua saúde mental, emocional, feito pela Igreja Catedral da Paz. E meu nome é Renata Miranda, sou psicóloga clínica e hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial. Oi, Renata. Oi para vocês que nos acompanham. Meu nome é Gustavo, eu sou psiquiatra, trabalho em Goiânia. Esse ano faço 10 anos de formado e desde que eu formei eu já fui para o lado da psiquiatria, saúde mental e estou aí até hoje tentando ajudar as pessoas do ponto de vista emocional. Que maravilha! Muito importante, eu fiz questão de trazer o Dr. Gustavo aqui hoje, né, para falarmos de um assunto muito relevante, a depressão. E ele trabalha de uma forma integral, né, doutor? Sim. Tanto mentalmente, fisicamente, espiritualmente. E hoje eu tenho certeza que você que está aí na sua casa vai ter a oportunidade de aprender muito sobre esse assunto. Saber as causas, a origem da depressão, né, quais são os sinais, os principais sintomas. Fique aí com a gente ligadinho, não perca essa oportunidade de aprender mais sobre isso. Antes de começarmos, né, a falar sobre esse tema tão relevante, a depressão, eu queria aqui responder uma pergunta que sempre aparece lá no meu Instagram, nas caixinhas de pergunta. Qual que é a diferença, doutor Gustavo, de psicólogo e psiquiatra? Vou deixar você falar na questão da psiquiatria. Fala aí pra gente. A diferença básica, né, já vem da formação, né? O psiquiatra, ele é um médico e por isso ele vai fazer uma abordagem muito mais biológica do que psicológica. Isso seria o ideal, né? Enfim, as pessoas às vezes pensam que vão fazer terapia com psiquiatra ou que vão usar medicamentos com os psicólogos. E a gente sabe que não é isso, porque o médico, o psiquiatra, ele vai estar ali para poder prescrever uma medicação quando necessário, fazer uma avaliação, por exemplo, laboratorial, exames de imagem, descartar outras doenças que possam estar causando sintomas emocionais, enquanto o psicólogo vai entrar tratando os traumas, as questões emocionais. Esse tratamento, na maioria das vezes, ele é integrado, mas não necessariamente deve ser. Pode ter várias situações que o psicólogo vai tratar aquilo ali sozinho, não tem demanda de medicamento, não tem demanda bioquímica. E o contrário também, pode ter casos, por exemplo, uma alteração hormonal, que é a causa do sintoma psiquiátrico, psicológico. Não necessariamente vai ter uma demanda de fazer terapia. É muito importante o que você falou. E atrás da raiz, né? Eu falo que o psicólogo ele ajuda na causa do problema, na raiz. E o psiquiatra, tão bem explicado por você, né? A questão dos sintomas físicos, neuroquímicas, né? Do corpo. Eu costumo falar que o psicólogo vai na causa psicológica, isso, enquanto o médico vai na causa biológica, para que juntos a gente consiga tratar a pessoa para ela evoluir do ponto de vista espiritual. Que para mim é o ápice da saúde mental. Maravilha. E aí, já falando sobre esse assunto, vamos iniciar aqui. O que seria, então, doutor Gustavo, do ponto de vista da medicina, a depressão? Ela é uma doença? O que seria? A depressão é um conjunto de sintomas que estão relacionados ao rebaixamento do humor. Então, ao humor deprimido, humor irritado, diminuição da energia, perda do prazer e do interesse, alterações do sono, do apetite, do peso. Só que isso pode ter várias causas biológicas. Podem ser alterações hormonais, podem ser deficiências nutricionais e podem ser causas mentais propriamente. Aquela pessoa que tem uma predisposição genética muito forte para transtornos mentais, pessoas jovens com sintomas de transtornos mentais, podem ter a doença nascendo na mente mesmo, no cérebro mesmo. Enquanto também pode ser originada em traumas psicológicos, em demandas psicológicas. Então, a depressão ela é um conjunto de sintomas, de causas diversas. Desde causas puramente orgânicas, médicas, até causas mistas, entre causas psicológicas, psiquiátricas e orgânicas, biológicas. Fatores genéticos também influenciam, né, doutor? O ambiente que a pessoa vive, né? Se ela convive ali com pais, com mães que tiveram problemas com depressão, a tendência daquela criança crescendo naquele meio é administrar suas emoções de acordo com aquele ambiente que ela vive, mas isso também. A questão genética ela é relevante, só que às vezes eu percebo que ela tem sido supervalorizada e até usada como uma muleta. O exemplo mais clássico que eu tenho para te dar é em relação, por exemplo, ao câncer de pulmão. Você pode ter tido um tio, um parente bem próximo com câncer de pulmão, mas se você não fumar, dificilmente você vai ter o câncer. Desenvolver, né? Você conhece alguém que não fuma e que teve câncer de pulmão? Sim, existe. Só que qual que é a proporção? É muito mais simples. Então, a genética ela é importante
Porém, nem tanto quanto hoje a gente está vendo. Eu tenho um monte de gente na família com transtorno mental, então vou ter? Não necessariamente. Depende do que você vai fazer com a sua vida, com o seu corpo, com a sua mente, se aquilo ali vai manifestar ou não. E aí é que eu acho interessante entrar, né, a questão do tratamento psicológico. Por quê? Se ele aprende a administrar as emoções dele até de uma forma diferente daquele ambiente que ele viveu, dificilmente ele vai ter o transtorno. Porque ele já aprendeu, vai aprender uma forma de ver a vida, né? Diferente do que os pais ensinaram, do que ele conviveu. Dificilmente ele vai ter os sintomas emocionais decorrentes de causa psicológica. Mas, por outro lado, ele pode ter de causas biológicas. Por exemplo, deficiência de vitamina D, que é uma vitamina relacionada ao sol. Hoje eu percebo muitos jovens sem genética nenhuma, com famílias estruturadas, deprimidas, por deficiência de vitamina D. Por quê? O dia inteiro, às vezes, na escola, na sala, e em casa ficam no quarto escuro. Adolescentes principalmente também. Né? Então, o que você faz do ponto de vista emocional vai interferir, mas o que você faz com o seu corpo propriamente. Então, a sua alimentação, o seu horário de sono, que vai regular os seus hormônios, a sua exposição ao sol, se você faz ou não atividade física, se você usa ou não drogas. Então, isso são coisas que vão servir para ativar a doença, assim como as causas psicológicas, abandono, maus tratos, situações muito conflitantes, mau gerenciamento do estresse. Sim, traumas, lutos, né, e tantas outras coisas que a pessoa vive. É interessante isso que você falou. E eu costumo dizer o seguinte, as pessoas têm uma ideia, às vezes até errônea, que a depressão é aquela que emite aqueles sinais, né, praticamente aqueles sinais que você consegue observar, que são observáveis. Por exemplo, a apatia, aquela tristeza profunda, né, aquela dificuldade de encarar o dia a dia ali, as simples tarefas do dia a dia, da nossa rotina. Mas o que nós temos percebido nos últimos dias, e principalmente com os últimos acontecimentos, doutor Gustavo, temos um exemplo agora recente, né, da jogadora de vôlei, que infelizmente, né, sofreu a questão agora de cometer o suicídio. São pessoas que não possuíam sinais claros, físicos, né, aos olhos das pessoas, de que tinham um quadro depressivo. Fale um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que têm essa dificuldade mesmo de demonstrar o que está sentindo? Não só a dificuldade, como as pessoas que intencionalmente não querem demonstrar, né? Porque existe um tabu muito grande, existe um estigma, tanto um estigma social quanto um autoestigma relacionado à doença de causas mentais, emocionais. Então as pessoas, elas conseguem disfarçar, na maioria das vezes, muito bem os sintomas da depressão. Algumas vezes fica evidente, igual você falou, a pessoa fica apática, de cama, mas isso aí são a minoria dos casos. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório, eu tenho certeza que no seu também, na recepção elas estão bem vestidas, estão arrumadas, perfumadas, e aí quando entra no consultório que a gente vai entender a profundidade do sofrimento delas. Então as pessoas conseguem disfarçar, e a família muitas vezes tem mais dificuldade ainda de observar que alguém de fora. Parece que tem alguma coisa que a gente torce tanto pelos nós, que a gente não quer que eles estejam com depressão, e que a gente às vezes não consegue enxergar. Né? Temos essa dificuldade. Inclusive a alteração da alimentação, né? Aquelas pessoas que de repente estão com excesso de peso ou até mesmo com dificuldades para engordar, né? Perfeito. E isso tudo também já são sinais claros. Então, alterações bruscas de peso, tanto para mais quanto para menos, né? Isso aí já chama bastante atenção. A pessoa que de repente está com o estupim curto, falando de maneira mais agressiva, tá parecendo uma pessoa mais chata, mas na verdade ela pode estar deprimida. Depende muito do temperamento. Eu costumo dizer, Renata, que a depressão não define uma pessoa. A depressão, ela vem ali para poder adoecer uma pessoa que é única. Então cada um vai emitir um tipo de sinal. Pode ter uma pessoa que fica mais ali, borocochô pelo canto, pode ter a outra que fica brava, enjoada, irritada. Então a gente tem que estar muito atento a qual é o temperamento, a personalidade, para ver como que essa depressão vai se manifestar. Você já falou um assunto aí que eu sou apaixonada, temperamento. E é provado, né? O temperamento melancólico, por exemplo, uma pessoa que já tem a tendência de ter uma visão pessimista sobre a vida, né? Que guarda muitos sentimentos, introvertida, ela tem sim uma tendência clara a ser depressiva. Então ela tem que observar esse jeito dela também, né? Aprender a lidar com as emoções, se abrir um pouco mais, buscar uma ajuda. Hoje a gente vê que na saúde mental como um todo, presta-se muito pouca atenção na questão dos temperamentos, né? O temperamento, ele é uma coisa muito simples, que nada mais é do que a característica biológica da nossa personalidade. Então, tem gente que supervaloriza, que quer explicar tudo pelo temperamento, e tem gente que simplesmente menospreza. E é um detalhe importante, é algo que a gente tem que prestar atenção. Igual você falou, um melancólico, né, de temperamento melancólico, pode ser até mais difícil você perceber o sintoma, porque ele
já é mais quietinho, mais na dele, já tem uma postura um pouco mais pessimista e desesperançosa por questão própria dela, enquanto às vezes um sanguíneo fica mais evidente, porque quando ele chega fazendo festa e tudo mais, e de repente não tá, todo mundo já vai provavelmente perceber. Então, o temperamento ele tem que ser levado em consideração. Isso eu tenho percebido no consultório, que tem vários problemas psiquiátricos e psicológicos sendo confundidos com alterações típicas do temperamento. Por exemplo, um déficit de atenção e hiperatividade sendo confundido com um temperamento sanguíneo. Olha só. Né? Um colérico sendo facilmente confundido com um bipolar. Isso aí é clássico, né? É demais, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, com certeza. Incrível. Não, e eu costumo dizer também pra gente aprender a diferenciar a depressão de uma tristeza, né, doutor? Porque, por exemplo, uma pessoa que está no processo de luto, que acabou um relacionamento, que está passando uma fase difícil, ou perdeu o emprego, né? Tá com um problema financeiro muito grande. A tendência dela é natural, é se angustiar, é se entristecer diante daquela situação. Então a gente não pode confundir isso com uma depressão em si, porque depende muito da intensidade, né, doutor? Do tempo de duração, não é isso? Para ter esse diagnóstico? Da proporcionalidade com o problema, do temperamento. Então tem gente que já enfrenta as coisas de uma maneira diferente. Então, diferenciar sintomas mentais de alterações normais da vida é um desafio. E a gente vê que tanto a falta do diagnóstico é um problema, quanto o excesso. O nome parece que é patologização da vida. Sim. Então a gente vê isso acontecer de as pessoas não querem sentir nada. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Porque a pessoa que busca um tratamento para alterações normais da vida, ela vai ficando apática também para a alegria. Sim. Então ela não vai conseguir sentir tristeza nem alegria, não é por aí. Muitas vezes, se a gente medicar de maneira inadequada situações da vida, a gente pode até consolidar um trauma. A gente vê isso nos quadros de estresse pós-traumático. Nem sempre medicar vai trazer um benefício, pode trazer, inclusive, um problema no médio e longo prazo. E é incrível, interessante o que você está falando, porque nós não fomos, né, treinados, ensinados a sentir desde a infância. Lembra quando os pais falavam assim, engole o choro, menino, né, segura? O choro é algo que incomoda as pessoas, né, e chorar limpa a alma, lava a alma, mas ainda assim incomoda. Você vai num velório, as pessoas querem o tempo todo medicar a pessoa que está ali vivendo a fase do luto, não é? Verdade. Oh, toma um Rivotril, toma um remedinho aqui e tal. Então, assim, nem sempre, às vezes, eu falo que a dor, ela precisa ser sentida, né? Não tem como, tem momentos que a gente vai ter que passar, a tristeza faz parte, né? Igual aquele filme lá, Divertidamente, a tristeza é um dos, né, dos sinais que a gente precisa vivenciar, das emoções que a gente precisa. E muitas das vezes a gente quer reprimir isso. E eu falo que a depressão nada mais é que uma pressão interna que nós causamos em nós, justamente por guardar muitas coisas, por reprimir sentimentos, por não deixar ali extravasar aquilo que muitas das vezes nos incomoda. E é como eu falei, nós não temos esse treinamento, né, desde a infância, ao longo da vida, para se expor, para colocar para fora aquilo que a gente sente. E quando a gente vai amadurecendo, a gente aprende o tanto que isso é importante. E aí evita-se, né, ter sintomas depressivos. O que você falou, Renata, é tão verdade que eu deixo uma caixinha com lencinhos de papel ali na minha mesa e a pessoa começa a falar ali, você vê que ela tá segurando o choro, e aí ela começa a chorar e pede desculpa. Sim. Mas olha só, assim, ainda bem que você chorou, porque é isso que eu tô esperando, né? Que você vai, se manifesta aí, se mostra. Então a pessoa pede desculpa pro psiquiatra porque tá chorando. Olha pra você ver que loucura. Incrível. Então assim, ela tem que se manifestar mesmo, né? E essa situação aí é uma situação que é recorrente no consultório. A pessoa chora com culpa de estar chorando, né? Pra você ver que loucura. Outra coisa também relacionada com a depressão que nós temos visto, o aumento de casos em crianças e adolescentes. Cada vez mais frequente, né, doutor? Crianças com sintomas depressivos, adolescentes, principalmente nessa era que nós tivemos pós-Covid, essa questão das redes sociais, né, tão presente, essa questão ligada aos bullying e tudo mais. Mas o senhor percebe isso também no seu consultório, esse aumento da depressão nessa faixa etária? Infanto-juvenil? Claro, sem dúvida, né? A gente percebe isso não só em relação à depressão, mas em vários transtornos. Déficit de atenção e hiperatividade, autismo. E aí volta a história que a gente estava conversando sobre a questão genética. Se a genética não mudou, a genética do ser humano é a mesma, por que os sintomas e os transtornos mentais estão manifestando tanto? Obviamente que tem alguma coisa causando isso. Sim. É aí que entra o que eu gosto de chamar de causas biológicas dos transtornos mentais. Então, como médico, eu me sinto na obrigação, não foi sempre assim,
no começo da carreira psiquiátrica, era uma psiquiatria convencional de um sintoma e prescrever uma medicação. Hoje não, me recuso. Preciso investigar as causas, porque é muito mais gente do que era de se esperar. A epidemiologia dos transtornos mentais não bate hoje com o que chega no consultório. Então as pessoas estão chegando muito mais. E não é por excesso de, porque está diagnosticando mais. Também. Mas, por exemplo, o autismo, não é só porque está diagnosticando mais, é porque realmente está muito mais. E por que está muito mais? Aumentou, né? Alarmante. Por que aumentou tanto, por exemplo, os casos de autismo? Com certeza tem alguma coisa no meio ambiente e do ponto de vista emocional que está fazendo essas doenças se manifestarem. E nós, às vezes, não estamos percebendo. Não estamos percebendo. Na medicina funcional, que é a medicina que eu gosto de praticar, que vai atrás da causa, a gente considera que as situações, por exemplo, de agrotóxicos, de produtos químicos, de alimentos industrializados, de deficiência de vitamina D por falta de sol, por alterações hormonais, tudo isso pode ser que esteja causando a manifestação. Essa questão também do excesso do celular? Claro, né, sem dúvida, né? Porque isso interfere na questão hormonal nossa. Por exemplo, as telas, essas luzes que nós estamos aqui gravando o podcast, isso está atrapalhando a nossa melatonina. A gente está se sacrificando para poder levar o conhecimento. Mas, enfim, as pessoas estão abusando das telas por motivos fúteis. Né? E estão deixando de produzir os hormônios adequados para regular todo o nosso metabolismo. E metabolismo é sinônimo de saúde. Um metabolismo lento é um metabolismo depressivo. Não necessariamente uma depressão psiquiátrica, psicológica. Na verdade, uma depressão física. Sim, e na verdade as crianças são as que mais estão sendo expostas, né, para esse tipo de Porque se criança precisa de muita melatonina e estão direto na tela, e precisam de muita vitamina D e não vão mais para o sol, então um monte de produto químico, são centenas de produtos químicos nos alimentos autorizados, e o que não está autorizado a gente nem sabe. Sim. Então aquilo ali está mexendo com o organismo. Nós não nascemos, nosso organismo não foi feito para ser exposto a tanta coisa química. E isso com certeza está causando alterações. Uma sobrecarga, né? Com certeza. Alterações metabólicas que manifesta a genética. O nome disso é epigenética. Tem a genética, que a gente tem de predisposição, mas a epigenética é o que faz aquele gene manifestar. Aí vem essas coisas. Mas isso é especulação? É especulação porque é difícil de provar. Mas é óbvio, do ponto de vista fisiológico, que uma criança que não produz melatonina vai ter problemas depressivos. Isso é óbvio. Isso é óbvio, entendeu? Não precisa de uma comprovação, de um estudo que mostra isso. É evidente pela fisiologia. Bacana. Gente, olha que interessante, né? Porque a gente tem que analisar justamente as doenças, né, os transtornos mentais como um todo, né? Como você está falando, de uma forma integral, analisando tudo, ambiente, fatores genéticos, tudo, para que a gente chegue, né, no melhor tratamento possível, né, para essas pessoas que tanto precisam. E aqui a gente está falando de coisas difíceis de ser avaliadas, mas que ainda não são tão difíceis quanto o terceiro aspecto da saúde mental, que é a parte espiritual. Ninguém que está, sei lá, com dor de dente fala assim, você tem que aprofundar na espiritualidade. Sim. Mas a saúde mental ela é mais complexa, então ela é muito multifatorial mesmo. Ela é biológica, ela é psicológica e ela é espiritual. Sim. Se a gente simplesmente simplifica saúde mental a um remédio, ao Rivotril, ao escitalopram, que é o campeão na minha caixinha de perguntas é o escitalopram, né? Que é o medicamento que você vê, nossa, mas muita gente usando. Sabe, tem muita gente que me pergunta, né, Renata, você não receita um Rivotril aí não, da gente? Muita gente pergunta. Eu entendo. É engraçado mesmo. Vamos lá, eu trouxe aqui alguns mitos e verdades que já apareceram nas minhas caixinhas e eu acho que já apareceu na sua também. A gente está falando aqui com o pessoal de casa para eles entenderem melhor esse assunto. Primeiro mito aqui, verdade, que eu quero te falar. O uso de medicações antidepressivas vicia, engorda e altera a libido? Já responde aí, doutor. Não, mas você já me colocou numa situação delicada. Vamos começar logo, já vamos fazer. Pode viciar, pode engordar e pode diminuir a libido. Os três, sim. Gente, meus pacientes não estão ouvindo isso agora. Não, mas vamos lá. Mas explique-se melhor sobre isso. Então, cada organismo vai responder de uma maneira diferente. Vou dar o exemplo do escitalopram, o campeão da caixinha de perguntas lá. Ele é um medicamento que pode engordar, que pode diminuir a libido e pode causar uma dependência muito mais psicológica e química, mas pode. Só que nem todos vão sentir isso. O que a gente precisa entender é que todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Sim. Mas cada organismo responde de uma maneira diferente. Então você pode prescrever uma medicação que engorda, que diminui a libido, mas para alguma pessoa ela ser simplesmente absolutamente limpa. Hoje tem vários tipos, né, doutor? Sim, então a gente vai ter medicamentos mais modernos com menos potencial. Mas ainda que você use uma medicação com potencial de causar efeitos colaterais, isso não quer dizer que vai acontecer. Então a gente tem que colocar na balança. É uma situação que necessita de usar medicamento?
Pô, beleza, então tem que usar medicamento. Quais? Vamos tentar usar um medicamento que tem menos potencial. E mesmo assim, se você usar uma medicação com menos potencial de causar efeito colateral e causar, tem como trocar. Não é porque você teve com um que você não vai ter com o outro. Não, tem que fazer o ajuste. Sim, e sabe o que eu observo também? Vou falar uma coisa muito importante. Fatores psicológicos ligados a isso. A pessoa lê lá na bula, vê lá, né, os efeitos colaterais, já vai começando a sentir tudo aquilo, né? Isso pode acontecer. E aí é até uma forma também consciente de autossabotagem para não seguir o tratamento. Ah, doutora, eu vou parar com essa medicação para ansiedade ou para depressão, que está me causando isso, causando aquilo. Não estou dizendo que são todos os casos, mas algumas pessoas usam isso como uma forma de evitar tomar essa medicação. E em relação à dependência, eu costumo dizer também, doutor, não sei se você vai concordar comigo, no consultório, que muitas pessoas preferem manter aquela medicação para evitar o contato com a dor, né, como fosse uma anestesia. Porque ela toma a medicação, trata ali os sintomas, mas não quer acessar a causa do problema. Então ela vai levando por anos, vai aumentando doses, vai ficando ali, né? Fica naquele comodismo inconsciente, às vezes até sem perceber, em relação à medicação, e aí fala, não, medicação eu não consigo ficar sem, estou viciado já. Mas na verdade também o corpo, claro que vai pedindo cada vez mais, porque não se trata, como você mesmo falou desde o início do podcast, nós estamos falando sobre isso, da raiz do problema, da causa, né? E acaba que funciona como um anestésico, não é isso? E essa situação ela é fortemente fomentada pelo modelo de saúde que a gente vive. Então, a gente trata as pessoas a partir de sintomas com medicamentos. Sim. Como a gente não vai atrás da causa, em algum momento que você for tentar retirar a medicação, se isso tinha uma causa, o sintoma vai voltar. Óbvio, ele está simplesmente anestesiado. Aí a pessoa fala, tá vendo, eu preciso. Ah, precisa, porque você não tratou a causa. Pode ter algum caso, a minoria dos pacientes eles vão precisar de medicamento contínuo. Transtornos mais mentais, propriamente, uma bipolaridade, que é uma coisa mais genética, uma esquizofrenia, isso geralmente vai necessitar de medicação contínua. Mais, né? Isso. Mas agora, muitos casos de ansiedade, de depressões mais leves, a pessoa precisaria do remédio para anestesiar aquele sintoma, enquanto você trataria a causa biológica e psicológica, e depois não precisaria mais. E não é muito bem o que a gente observa. O médico, Renato, ele fica confortável em deixar a pessoa medicada. Se o paciente não instigar, fala, mas eu quero parar. Pensa a visão, pro psiquiatra, fala, não. Tá tranquilo, né? Eu tô tranquilo aqui, assim, eu tô mais seguro com você medicado. Então toda vez que o paciente vira pra mim e fala, né? já tá na hora de parar o remédio, dá aquele friozinho na barriga, eu analiso e falo, sim, dá pra tentar. Pode dar certo ou não. A gente não cria a expectativa de que vai dar certo, mas a gente vai tentar. Se tiver feito o tratamento adequado, pelo tempo adequado. A gente tem protocolos para isso, que é o período de manutenção, depois da remissão dos sintomas. Então tudo isso são coisas que a gente tem que observar. E eu convido as pessoas que fazem tratamento a fazerem isso, a perguntarem para o seu médico. Não está na hora de pensar em reduzir, retirar o medicamento? Perguntar, você não está impondo, você não está ofendendo. Você está instigando ele, porque senão ele vai ficar ali confortável naquela situação. Jamais, gente, retirar sozinho. Jamais, né? Assim, porque você vai colocar a perder, né, todo aquele tratamento. Vai ser um desconforto. Exatamente. Tem sintomas de retirada de medicamentos que tem, às vezes, um tempo de ação curto. Você vai sentir muito desconforto. Vai ter uma abstinência, Você pode ter abstinência se tratar de uma medicação mais controlada, como os benzodiazepinas, o clonazepam, o diazepam. Você pode ter uma crise de abstinência séria e parar num hospital. Você pode até convulsionar. Olha só. Né? Então, assim, pode ter alterações graves ou apenas desconforto, que não vale a pena se você fizer a redução da maneira correta, adequada. Sim, e nada mais do que fazer o tratamento certinho, né? Ter paciência com o seu corpo, entender seus limites. Que aí eu falo da importância do autoconhecimento para isso. Você entender se está na hora ou não de tomar essa decisão, né? De verificar a mudança dessa medicação. Outro mito aqui. Pessoas depressivas que falam em suicídio, no fundo, só querem chamar a atenção? Esse aí é o perigo, né? Os estudos mostram que das pessoas que acabaram consumando o suicídio, é o jeito certo, tá, de falar, né? Não é ela conseguiu, ela teve êxito. Não, a gente não fala, a gente fala consumou o suicídio. A grande maioria, para não falar todos, elas avisaram de alguma maneira, direta ou indiretamente. Então as pessoas que estão avisando, mas é para chamar atenção. Ou então, dê atenção. Ela está pedindo socorro. Dê uma atenção para essa situação, Exato, né? Mas isso aí é manha. Tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque isso pode acabar acarretando numa tragédia.
Sim, e como você falou, os sinais são claros. Pessoas que falam assim, tô com vontade de dormir, nunca mais acordar, né? Perdi o sentido da vida, eu queria... Vontade de sumir. Vontade de sumir, quero sumir. Não é na hora da raiva não, né? Que a gente fala assim, na hora da raiva, não é? Gente que é pai e mãe, né? Falou, quando eu sair dessa casa, vocês vão dar valor. Não é isso. Então, assim, tem que diferenciar, né? Sim, vamos diferenciar. Mas pessoas que falam assim, por exemplo... Se eu for embora, ninguém vai sentir minha falta. Isso, é uma coisa que situações a gente tem que observar mesmo. Muito. E ficar atento a isso. Peso, né? Assim, são um peso. Os adolescentes sentem muito isso. Eu atendi adolescente por muito tempo. E eles falavam, doutora, minha vida não tem sentido. Se eu for embora, eu vou fazer um favor para meus pais. Né? Eles se sentem culpados por algumas diversas situações, principalmente no conflito de pai e mãe. Né? A questão de achar que é um peso mesmo. Isso tudo tem que ser observado. Tem um aviso muito sutil que eu percebo, porque a depressão ela é tão complexa que ela altera até a noção do tempo. Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim que a vida é muito longa. Uma coisa que eu percebo, que eu já ouvi do mesmo paciente, assim, que a vida é muito longa, a vida está muito pesada. E depois que ela melhora, ela tá achando a vida curta. Olha só. Então, a depressão ela altera a noção de tempo. A vida passa devagar demais. A pessoa não tá aguentando aquilo. Tá lento o tempo. O sofrimento lentifica o tempo. Né? É igual você ficar 1 minuto na frente do micro-ondas, né? O tempo fica dilatado, porque você tá com fome, né? Então, imagina a pessoa com depressão. Um dia é a mesma coisa que um mês para uma pessoa alegre. Então a vida fica muito longa. Isso aí às vezes é um sinal que a pessoa realmente está deprimida. E quando ela melhora também a gente fala, não, mas a vida está curta. É curta para fazer tudo que eu quero. Falo, opa, agora é isso aí. Bacana. E vamos lá, doutor, para ter uma melhora na depressão, a gente fala muito de alimentação saudável, atividade física, você até falou no início do podcast. Realmente ter esse estilo de vida, mudar todo o estilo de vida, ajuda no tratamento da depressão? No começo, Renata, quando eu era recém-psiquiatra, eu falava isso aí só para cumprir tabela. Você achava que não tinha, né? Estou sendo sincero com você. Assim, eu falava assim, da verdade, que eu pensava que o que ia resolver era o remédio. Sim. Eu falava isso mais para a gente, né, obedecer às regras. Hoje eu acredito 100% nisso. Acredito 100%. Ao ponto de muitas vezes dar a opção para o meu cliente se ele quer ou não usar o medicamento, dependendo da gravidade do sintoma. Então, dependendo da gravidade dos sintomas, se forem sintomas leves ou até moderados, eu ofereço para aquela pessoa a possibilidade de não se medicar e simplesmente resolver isso. E a pessoa vai ficar curada da depressão. Mudando o estilo. Por outro lado, eu falo assim, mas isso é uma decisão sua. Você que sabe o nível do seu sofrimento e você que sabe o tanto que você gosta de sofrer. Porque eu não gosto. Então, se eu tiver com dor, eu vou lá correr tomar dipirona. Tem gente que é durão, Renata. Sim. Tem gente que é casca grossa, né? E resiste. Na verdade, a depressão é uma resistência à dor por muito tempo. Mas quando você impõe, você precisa usar o remédio, a pessoa fala, não quer. Então, quando você fala assim, você tem o direito de não usar, você pode ficar bem, mudando sono, alimentação e fazendo musculação, você pode ficar curado. Isso pode demorar 3 meses ou pode demorar 1 ano. E o remédio vai anestesiar esse sofrimento enquanto você resolve isso. Então, de todo jeito, tem que mudar os hábitos. De todo jeito. Aí o remédio fica sendo um conforto, um alívio, que a pessoa tem direito. Todo mundo tem direito. A função do médico, primeira, é aliviar o sofrimento. Se der para resolver o problema, melhor ainda. Mas aliviar o sofrimento é o básico. Então, você oferece e a pessoa analisa, vale a pena ou não? Do tanto que eu estou sofrendo, eu aguento mais 1 mês, ou aguento mais 2? Ou não, já vamos medicar logo. O que pode trazer de ruim que vai valer mais a pena não medicar do que medicar? Então é isso que a gente tem que analisar. Se o efeito colateral para aquela pessoa supera o benefício, não medica? Não, mas ela tem um pouquinho de alteração ali, fica um pouquinho enjoada e fica muito melhor, do humor muito mais tranquilo. Não vale a pena medicar enquanto você resolve a causa? Eu não sei quanto tempo às vezes eu vou gastar para resolver isso. Aí o interessante que ainda mais se for causas psicológicas. Sim, isso que quanto tempo vai demorar para resolver um trauma de infância? Sim. Aí você vai ficar aguentando isso? A troco de quê? Para quê? E até porque o processo terapêutico ele já é algo desafiador, né? Então, se você fisicamente não está bem, está com seu cérebro todo desordenado, sua parte química toda bagunçada, dificilmente você vai conseguir entrar numa sessão de terapia e ter aquele aproveitamento. Então, por isso que é interessante esse entendimento das pessoas que a medicação e a terapia casam muito perfeitamente, né? Diante de uma depressão ou de um transtorno, de algo sério que você está vivendo, porque precisa trabalhar esse conjunto, né? Corpo, alma e o espírito, que nós vamos chegar ali no finalzinho, vai segurando aí. Uma coisa que eu explico muito
para as pessoas, Renata, é que a parte mais fácil é a do médico. Porque a parte do médico é fisiologia. Então é pôr ali o ferro na quantidade certa, a vitamina B12. Ajustar, né? Tá. O trabalho árduo é muito mais do psicólogo e do diretor espiritual. Só que o organismo é o ponto de partida. Então, se você está fisicamente debilitado, você não aproveita nada da terapia e você não aprofunda nada na espiritualidade. Então, a parte mais fácil, mais simples, é o ponto de partida para as mais complexas, que é o emocional e o espiritual. Eu até brinco aqui, eu falo muito sobre isso, uso essa metáfora com meus pacientes. Uma pessoa que está se afogando, por exemplo, numa piscina ali, imagina a cena. E aí, naquele momento, para você salvá-la, tirar ela daquela crise, daquele momento onde ela vai, né, perder a vida, se não sair daquela situação, o que a gente tem que fazer? Joga uma boia, primeiramente, para que ela saia dali com vida, ou a gente ensina a nadar, entendeu? Então eu falo que essa boia, esse momento que você vai ali oferecer aquela ajuda, é o psiquiatra, onde ele vai resolver o problema emergencial. Que nem sempre é com remédio. Exatamente. Às vezes é uma injeção de ferro na veia. Exatamente, às vezes é uma parte hormonal que está desajustada. Exato. Então vamos lá, resolvendo aquela parte, quando a pessoa está ali a salvo, aí ela vai ter a condição de aprender a nadar para que aquilo não aconteça novamente com ela. Perfeitamente. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Então vamos lá, para terminar aqui esse mitos e verdades, tem alguma ligação da depressão com a ansiedade? Tem muita ligação, né? Inclusive os medicamentos que tratam a ansiedade também tratam a depressão. Sim, que são alterações de neurotransmissores. A gente fala mais da serotonina, só que todos os neurotransmissores eles andam juntos. Quando a gente mexe na serotonina, a gente está mexendo na noradrenalina, na dopamina. Então a alteração de serotonina causa tanto ansiedade quanto também depressão, mas não só. Tem vários outros neurotransmissores envolvidos. Então, a ansiedade, ela pode ser um sinal de uma pessoa com depressão ou ela pode ser o transtorno propriamente. A pessoa pode ter episódio depressivo com sintomas ansiosos. E pode ter transtorno de ansiedade, pânico, com sintomas depressivos. E mais raramente, ela pode ter 2 transtornos. O que a gente vê que hoje acaba que está virando uma regra. Mas é um diagnóstico errado, é um excesso. Você diagnostica a pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, com depressão e com déficit de atenção. Isso não faz sentido do ponto de vista fisiológico. A pessoa tem uma predisposição para ter uma doença. Está mais para uma doença justificando. A gente aprende isso desde o começo da medicina. Então a pessoa está com febre. Aí ela pode estar com infecção de garganta, pneumonia e infecção de urina ao mesmo tempo? Não, gente. Deve ser uma coisa justificando tudo. Não é que é impossível ela ter mais de um problema, mas geralmente ela tem uma coisa que justifica tudo. Então a depressão causa ansiedade, causa déficit de atenção. Isso é importante falar sobre causa insônia. Aí você dá 4 diagnósticos pra pessoa, tem que tomar cuidado com isso. Inclusive tá esse show de diagnóstico. Show de diagnóstico, né? Porque a gente vai por critérios diagnósticos, a gente não vai pela fenomenologia, a gente não vai atrás da origem da situação mesmo. É porque dá um trabalho, né? Então, às vezes o profissional não quer essa investigação, né? Dá trabalho e leva tempo. Por exemplo, eu tô com a mão machucada aqui, né? A consulta ortopédica, se durou 5 minutos, foi muito. E a gente tá falando de um osso. Então, assim, eu achei rápido, eu não senti tanta confiança. Vamos fazer exame e tal, mas é um osso. Agora, imagina uma consulta de 5, 10 minutos de uma avaliação mental. É impossível. Então vai sair um monte de coisas mesmo aleatórias. E aí é interessante que cada vez mais tanto a psiquiatria como a psicologia está humanizada, né? Você está conseguindo entender o paciente, essa visão integral é fantástico, porque não tem como você falou, analisar um caso específico com minutos, né? Apesar que, inclusive, é algo que vem trazendo a vida toda. Talvez a pessoa carrega aquilo ali o tempo todo e é tantas coisas para ser colocada em mesa ali que não tem como fazer. Tem diagnóstico que vem depois de meses, até anos. Você sabe muito bem disso, que a gente fica ali e tal, já começa a tratar o sintoma, mas bater o martelo e falar é isso, vai depender de como a pessoa vai evoluir. Às vezes você começa como uma depressão, passa um tempo e você descobre que na verdade era uma bipolaridade. Porque outros episódios vêm, a gente vai mudando, né? O quadro vai mudando. E as pessoas estão tão imediatistas, né? Que eu não sei se acontece isso com as pessoas, elas chegam lá no consultório e falam, quanto tempo vai que eu vou fazer essa terapia aqui? Quanto tempo é esse tratamento? E o laudo? Ou já quer o laudo. Exatamente. Uma sessão, 2 sessões já querem um laudo. Eu quero um laudo. Né? Você vai falar o que tem. Então, assim, infelizmente, com tudo isso, as pessoas estão cada vez mais adoecendo emocionalmente, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem, o Brasil é o campeão em ansiedade no mundo, né? Em transtornos ligados à ansiedade. Então é uma coisa muito séria e cada vez mais se nós não aprendemos a lidar com tudo isso, com essas demandas, fazer esse acompanhamento numa saúde integral,
infelizmente, né, vai cada vez mais piorar toda essa situação. Por tudo isso que você falou, de todos esses fatores ambientais, né, os estresses e tudo mais que a gente vive no dia a dia. Né? E não só as doenças mentais, tá, Renata? A gente está percebendo que as pessoas estão vivendo muito em termos de anos de vida, mas sem qualidade nenhuma, porque estão com várias doenças. Então a gente vê aí o tanto de diabetes, o tanto de infarto, né? Alzheimer. Então as pessoas estão doentes como um todo, inclusive da mente. A mente ela tem a capacidade até de ser mais sutil e avisar antes que um problema maior está vindo por aí. Muitas vezes, antes de uma pessoa manifestar o quadro de Alzheimer, ela vai manifestar um quadro depressivo. Isso é frequente. Né? Então a gente percebe que a mente até é um aviso. Às vezes o sintoma mental que a gente acha que é o problema é a salvação da pessoa. Eu atendi recentemente uma pessoa que estava com um quadro depressivo, que não melhorava. A gente foi investigar, ela estava com câncer de tireoide. Olha só. Então eu falei, olha, já viu a sorte que você teve de deprimir? Eu falei para ela, se você não deprimisse, você não ia investigar. Então, o corpo é tão inteligente, tão perfeito, que ele avisa. Aí você dá um remédio e silencia. Ué, mas é aviso de quê? Não, é coisa à toa ou não? Tinha uma coisa séria acontecendo. A gente tem que prestar atenção nisso. É interessante isso aí. Eu costumo falar para os meus pacientes que depressão, esses sinais, né, que a gente fala, esses transtornos, é algo até por um lado positivo, porque é a única forma que a gente tem de olhar algo que não está sendo visto, né, avaliar na nossa vida, a nossa história. Eu falo que fazer as pazes com a história é fundamental, né, sentimentos de perdão, de tantas coisas que a gente precisa na nossa vida e vai deixando ao longo dos anos, que o corpo, muito sabiamente, emite esses sinais através de um transtorno, uma depressão, crises ansiosas. E você falou, eu falo até que é como se fosse uma febre, né? A febre, esses dias eu brinquei conversando com o médico, ele falou, Renata, o médico fica feliz quando a criança chega aqui com febre, é sinal que tem alguma coisa errada, eu vou investigar. Porque se não tem febre, a gente não se investiga, né? Então, primeiro sinal, a gente vai olhar ali que tem alguma coisa, a gente vai buscar, né? Às vezes já estava algo lá dentro que não estava sendo percebido. Então, é muito importante observar essas alterações, né? E para encerrar aqui, doutor, me fala, nós já começamos a falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero aprofundar um pouco mais. Fé e ciência realmente andam juntas? É uma pergunta difícil, hein? A gente percebe na psiquiatria uma tendência muito grande para o ateísmo ou até a espiritualidade zero. É porque existe ateísmo com espiritualidade, né? Às vezes a gente não sabe disso, né? Eu mesmo já cometi uma gafe, às vezes associando o ateísmo à ausência completa de espiritualidade. Obviamente que a gente, por ser cristão, a gente vai, né, confiar e acreditar na nossa fé, senão a gente mudaria, né, obviamente. Isso. Mas a pessoa que não tem uma espiritualidade, e aqui eu vou falar realmente da nossa espiritualidade, que é o cristianismo, ela não consegue entender mais profundamente o sentido da vida. Porque viver, do ponto de vista racional, não tem lógica nenhuma. Você vai passar por um monte de perrengue para depois morrer. Qual que é a lógica disso? Então não faz sentido, na minha opinião, não ter espiritualidade na vida. Não ver além. Não ver além, né? E assim, a batalha espiritual, ela é evidente para quem está na caminhada, mas às vezes para a pessoa que não aprofunda, passa despercebido. Porque eu costumo comparar a espiritualidade com a capacidade de fazer atividade física. Ou com o contrário do sedentarismo. Se você não praticar, você nunca vai ficar. Não é assim, ou tenho espiritualidade ou não tenho. É uma coisa crescente. Sim, você está 100% sedentário, e não é da hora para outra que você vai ficar o cara mais atleta do mundo. É uma crescente. E a espiritualidade é a mesma coisa. A pessoa fala, mas eu não tenho fé. Fala, aprofunda, estuda, vai para a escola, que é para a igreja. Mas precisa de igreja? Fala, você precisa de escola? Você pode aprender em casa, você é autodidata, você é um gênio. Parabéns, aprenda em casa. Na maioria das vezes, é muito bom ter professores. É muito bom ter guias, diretores espirituais. Eu acho que não custa nada a gente ter um pouco de humildade e escutar o que as outras pessoas que às vezes estudaram mais têm a dizer. Então é assim que eu penso em relação à espiritualidade. Para mim não existe saúde mental sem espiritualidade. Uau, sobre isso. Isso é bacana. Eu sempre falo isso também. Eu falo que é tudo interligado, né? Como nós falamos aqui, corpo, alma e espírito. Se a gente não chegar nesse... Eu falo que é o caminho da cereja. Se a gente não tiver com tudo em equilíbrio ali, a gente não vai conseguir ter uma saúde integral, né, em todas as áreas da nossa vida. E a fé é fundamental. Inclusive, a ciência comprova que muitos tratamentos são eficazes quando a pessoa tem fé, quando ela acredita em algo maior, né?
Então é muito importante, principalmente numa depressão, onde a pessoa perde total ali visão sobre a vida, né? Deixa de sonhar, deixa de acreditar. Naquele momento, se ela consegue resgatar a fé dela, né? Acreditar que dias melhores virão, que é possível sair daquele caos ali, encontrar aquela luzinha no fim do túnel, ela consegue simplesmente se restabelecer, né, bem melhor, e o tratamento, inclusive psiquiátrico e psicológico, se torna totalmente eficaz. Para mim, a espiritualidade ela é até um sinal de melhora. A pessoa que está aprofundando, que está amadurecendo do ponto de vista espiritual, é uma pessoa que está ficando cada vez mais saudável. A minha opinião ela é radical em relação a não excluir a espiritualidade desse tripé da saúde, tanto física quanto mental, não só da... A mental fica mais evidente isso, mas a saúde física como um todo também. É isso aí, gente. Foi muito bom, né, estar com você aqui hoje, Gustavo. Eu quero te agradecer. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, como médico, psiquiatra, as pessoas que às vezes estão em casa, ainda tem aquele preconceito de buscar uma ajuda, de cuidar ali do cérebro, da mente. O que você gostaria de falar, né, deixar aqui, aproveitando essa oportunidade, para essas pessoas? Eu quero convidar as pessoas para se cuidarem melhor. Não necessariamente ir ao médico, ir ao psicólogo, mas pelo menos procurar, né? Hoje tem tanta informação na internet, procure pessoas capacitadas para você se orientar e cuidar da sua saúde. Quando você cuida da sua saúde, você vai cuidar também da sua saúde mental, você vai cuidar do seu meio social, as pessoas que convivem com você vão poder desfrutar da sua presença de qualidade, alegre, por mais tempo. Você vai conseguir doar muito mais a sua capacidade técnica como profissional, a sua capacidade como ser humano de ajudar pessoas, servir o mundo para dar o sentido na sua vida, cumprir a missão e fazer a diferença, nem que seja muito pequenininha no mundo. Para isso você tem que estar saudável, do ponto de vista físico, mental e aprofundar no espiritual. É isso aí, né? Cuide das emoções. A gente tem que aprender a nos amar, né? A olhar para nós de uma forma amorosa. Eu falo, cuidar. A gente cuida tanto das pessoas, dos outros, né? E às vezes esquecemos de nós mesmos, que somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Então é muito importante ter esse carinho especial com a nossa saúde mental, né, com as nossas emoções. Só assim a gente vai conseguir aí ter um equilíbrio maior e vai ter uma vida plenamente mais leve, mais feliz, né, que é possível encontrar essa felicidade, esse prazer nos pequenos momentos diários, né, de estar com a família, de estar ali no nosso trabalho. Então é muito importante ter essa observação, não negligenciar os sinais que o nosso corpo dá para a gente, né? Nos conhecer é fundamental, é isso. Quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, aqui no Plenamente. Eu que agradeço, Renata, obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído e pode me chamar outras vezes para estar aqui, que eu vou estar sempre aqui, firme e forte. Obrigada. Obrigado a você. Chegamos ao final do nosso programa. Se esse conteúdo contribuiu, ajudou você, não deixe de compartilhar, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas também. E eu quero aproveitar e agradecer, né, ao pastor Jonatas Rezende, pastor da nossa igreja da Catedral da Paz, que nos trouxe essa oportunidade. E eu espero você para o nosso próximo programa. Fiquem atentos que nós vamos ter muitos assuntos para falar de saúde mental e você vai ter a oportunidade de ter uma vida muito mais plena e feliz.